Eu tenho um irmão também em casa, o Washington Luiz Rocha, que é um jogador muito forte. E ele que, na verdade, que foi jogava lá e ele estudava em casa e aquilo despertou a minha curiosidade. A curiosidade começou em casa mesmo. Aí eu ganhei um daqueles jogos 3 em 1 ou 2 em 1, xadrez, dama e alguma coisa, né? E aí eu nunca mais larguei, fiquei fascinado. Isso com 5, 6 anos. O Brandão tinha uma sala onde ele ministrava algumas aulas, né? Aulas de xadrez lá para todo mundo. E naquela época tinha também os torneios infantis, torneios por categoria. Aí eu disputei um torneio infantil. O Brandão achou que eu tinha talento. Aí eu ganhei. Aí eu comecei a dedicar. Com 11 anos eu já era campeão de Montes Claros absoluto. Que isso nunca foi inédito na época, né? Com 11 anos eu era campeão da categoria adulta de Montes Claros. E aí, dos 11 anos até o meu primeiro campeonato mineiro, que chegou aos 14, eu sempre fiquei aqui, não conseguia sair. Teve bastante pessoas que apoiaram o xadrez de Montes Claros. O Denache é uma delas, mas o Everaldo Dias, né, é uma pessoa também que apoiou muito o xadrez, mas a pessoa principal aqui de todos nós que jogamos xadrez em Montes Claros chama-se Geraldo Brandão, que tocou o centro de xadrez do Centro Cultural, acho que mais de 30 anos, eu acho que todos nós somos filhos de Brandão. Eu acabei jogando o Campeonato Mineiro pela primeira vez em 88, ganhei o Campeonato Mineiro adulto. Aí eu ganhei os Campeonatos Brasileiros de categoria, né? Cheguei na Romênia representando o Brasil e aí teve propostas, né, para fora, para mim morar em cidades como São Paulo. Eu desenvolvi um trabalho de xadrez nas escolas em São Sebastião do Paraíso, onde eu fiquei um ano lá, desenvolvi um trabalho de xadrez nas escolas em Bebedouro. Não, a gente se conheceu quando estava iniciando internet no Brasil. Lan House ele tinha uma ou duas, né? Aí eu encontrei ela num programa de bate-papo, a gente conversou, eu nem sabia o que era e-mail, nem nada, nem tinha computador. Aí eu criei um e-mail, a gente foi conversando e tal. E aí um dia veio fazer um ano do Costelo de Letras, né, em Belo Horizonte. Acabamos nos conhecendo na vida real, nos apaixonamos e aí eu acabei indo para lá. Fiquei lá, fiquei casado 8 anos. Não foi bem o que eu imaginava, não por ela em si. Depois quando eu casei, que eu falei ali entre eu aceito, eu fico com você até na doença ou na morte, né? Eu não esperava que 7 dias depois ela teria uma doença incurável. E aí que você vê o peso das coisas, né? A gente batalhou hoje, graças a Deus, ela é uma pessoa, 99% a mesma pessoa, ela passou por um transplante de medula óssea. E ela é uma pessoa totalmente normal. Não, aí a gente separou, mas a gente separou não foi... a gente separou e eu tava um pouco deprimido lá com essa coisa toda, acabei vindo para cá. Mas eu ainda tenho dupla nacionalidade, eu poderia voltar para lá a hora que eu quisesse e tal. Mas isso não passa por minha cabeça no momento, não. Eu acho que você tirar um pai ou uma mãe, né, de uma família, de uma criança ali, eu acho que é inimaginável as coisas que todo mundo passa, né, a questão toda de dificuldade, você fica se sente, né, sem chão e tal. Mas eu acho que a coisa, entre aspas, positiva é que você acaba amadurecendo muito mais rápido, né? E isso, hoje, por exemplo, tem situações que eu saí da minha vida, analisando, se eu não tivesse a maturidade que eu tive mais cedo, talvez eu nem estaria aqui dando essa entrevista, por exemplo. Talvez eu estudasse mais, essas coisas todas, né? Os conselhos que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas eu tenho lembranças, por exemplo, no início, todas aquelas dificuldades de patrocínio, de coisas, por exemplo, na minha casa, cortava a luz, eu estou lá estudando xadrez à luz de vela, sabe? Ou de repente está acontecendo umas coisas maravilhosas para a cidade, você não tem condição de estar num outro local, você vai estudar. Então, eu acho que a dificuldade, eu acho que ela tira o melhor que é em nós, sabe? A dificuldade faz com que nós sejamos mais brasileiros, mais montesclarenses,
muito melhor. Bom, o xadrez ele proporciona coisas maravilhosas. Se você tanto, por exemplo, eu tenho o xadrez como meu meio de vida, mas se eu tivesse uma outra profissão, mesmo assim eu continuaria jogando xadrez, porque ele me dá ele trabalha coisas na minha mente, me dá um prazer estético, um prazer de criação. E essas coisas, elas são muito positivas. Não só o xadrez, você lê um bom livro, você alguns jogos. Eu acho que assim, qualquer coisa que desperte você para a arte, eu acho que é positivo. Você me perguntou há pouco tempo que eu arrependeria. Eu poderia ter formado, que eu nunca fiz, né? Foi aprender a falar inglês quase que há 8 anos atrás. Eu poderia ter feito isso com 18. Então, essas coisas. Eu acho que se você pode sim dedicar uma arte e ser uma pessoa normal como todo mundo, né? Tipo, a vida é um tabuleiro de xadrez. E muitas vezes a gente pensa sobre uma determinada coisa, acha que tem certeza e só vai ser revelado aquilo pra gente mais pra frente, né? E muitas vezes não, anos e anos. Mas a questão toda da vida, a base da vida é a tomada de decisões. E o xadrez trabalha isso. E só o treinamento, né? Que te faz com que você seja um com aquilo, né? E hoje, por exemplo, se eu não estudo 1 hora de xadrez pelo menos por dia, ou não vejo uma partida de xadrez, eu acho que adoeço, né? Tipo, e é assim, né? Porque você virou um com a sua arte, né?